Oh, podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã? Pode você abrir mão dessa sua vidinha imunda? Está você disposto a olhar na face dele e dizer, não a minha vontade? Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. Sou um jogador, não vou mais beber. Sou imoral, mas não vou mais ser daquele jeito. Sou um mentiroso, mas vou parar com isso hoje. Sou uma pessoa indecente, mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro. Não minha vontade, a tua vontade. Se isto custar-me meu lar, se isto custar-me meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha filiação à igreja, o que quer que me custe, nesta conferência esta manhã, eu digo que quero que teu Santo Espírito viva em mim. Ouvi acerca disto, quero tu em mim, não a minha, mas a tua. Essa é minha decisão. Deus preparou o lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, mas um humilde e pequeno tabernáculo a ponto de desmoronar. Estamos tendo uma conferência. Deixe-me falar de mais uma conferência aqui, apenas um momento. Podia-se ensinar de muitas. Houve uma conferência depois de sua morte, enterro e ressurreição. Alguma coisa tinha que ser feita. Eles eram homens que tinham uma concepção intelectual. Assim, houve uma outra grande conferência estabelecida. Conhecemos esta na Bíblia como Pentecostes. Eles tinham que ter uma conferência e alguma coisa tinha que ser feita. Porque Jesus disse, não preguem mais, não cantem mais, não saiam e ministrem mais, mas quero ter uma conferência com vocês. E nesta conferência vou trazer o Espírito Santo. Mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá até que eu volte. Tenho que subir ao céu para deixá-los regozijar-se. E tenho que subir ao trono da majestade, o corpo, Jesus. Mas teremos uma conferência lá em cima. E o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar. E eu estaria em vocês, com vocês, em vocês, até o fim da consumação, o mundo. Até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês e as obras que eu faço, vocês também farão. Assim, eles não sabiam como jamais fariam isto assim. Eles foram ao Pentecostes. 120 entraram no cenáculo e fecharam a porta. E eles esperaram e esperaram. O problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus, em cerca de 10 minutos, ficamos cansados. Nossos joelhos doem. Queremos partir. Se ele não nos responde exatamente da maneira como queremos, da maneira como pensamos, ficamos enfastiados com ele. Oh, vinde e arrazoemos. Subam ao Pentecostes. Quero arrazoar isto com vocês. Somente subam lá e esperem. 10 dias eles tinham estado sentados, de pé, orando, tudo, esperando pela promessa. E, de repente, o resultado da conferência no céu desceu. O Espírito Santo, como um vento veemente e impetuoso. E isto encheu a casa inteira onde eles estavam assentados. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram em frente, pregando a palavra. Quando temos conferências mundiais, eles normalmente têm seu lugar selecionado. E que fazem eles nestas conferências? Eles tomam drinks, coquetéis, eles fumam charutos e cigarros. Eles mentem uns para os outros e enganam-se uns aos outros. E conversações de paz do mundo. Mas quando Deus convoca uma conferência, é jejuar, pôr a vida em ordem, oração, receber ordens e ir em frente. Essa é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Não entregar-se à imundície, mas separar-se, purificando-se de toda injustiça quando você vai diante de Deus. Limpando-se pela fé, aplicando o hisopo ao sangue e purificando seu coração. E caminhando diante de Deus para uma conferência.
Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Então Deus lhe dá ordens, então você vai em frente, Ele vai com você. Há muitas grandes conferências que poderíamos considerar, mas o tempo não permitirá. Houve uma conferência recentemente. Houve uma conferência nos dias de Martinho Lutero, na Reforma. Deus chamou Martinho Lutero para ir pregar justificação e ele o fez. Houve uma conferência nos dias de Wesley, na Inglaterra, para pregar santificação e como Wesley testificou, vestir seu paletó, o último paletó que ele vestiu, um manto. Estive em seu púlpito, onde ele pregava para 1.500 pessoas toda manhã, às 5 horas. Ajoelhei na sala e agradeci a Deus por sua vida, a mesma sala onde ele morreu. Lá o Espírito Santo sobre mim, eu pensei, sim, Wesley foi fiel. Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo para pregar santificação. Eles selecionaram Wesley. Ele foi fiel a isto. Então vieram os pentecostais. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. Houve uma conferência no céu. É tempo de derramar a plenitude do Espírito. E isto desceu, e eles pregaram isto, e nós obtivemos isto, e recebemos o Espírito Santo. Agora creio que estamos em uma outra conferência, isto é, a vinda do Filho de Deus. Ele disse a seus discípulos, não sei o minuto nem a hora, ninguém sabe, nem ao menos os anjos, mas haverá uma conferência algum dia, em outras palavras. E o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Creio que essa conferência está em andamento. As decisões estão sendo tomadas. Seu Espírito está vindo à terra tão forte, de tal modo que isto se porá na congregação, discernindo os pensamentos da mente. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, penetrando até juntas e medulas, e hábil para discernir os pensamentos do coração. Quando Filipe veio e se converteu, e foi e buscou Natanael, e Natanael foi trazido o judeu diante de Jesus, e ele havia lhe falado acerca dele, disse, bem, Natanael, ora, uns dias atrás, um velho e ignorante pescador veio até ele, e ele soube. Ele falou seu nome, disse-lhe quem ele era. Você não sabe que o Messias que nosso profeta disse que viria? Você não compreende que aquele Messias era para ser um profeta? Um Deus profeta? Lá está ele, é ele! Natanael deve ter dito, não creio nisso, irei e verei eu mesmo. Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, Jesus disse, eis aqui um israelita, em quem não há dolo. E quando ele fez isso, ele disse, de onde me conheces tu, Rabi? Disse, antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando a mulher de Samaria, tendo 5 maridos, veio até ele, e ela disse, quando ela começou a tirar sua água, ela viu este judeu parado. Ele disse, traze-me de beber. Veja, ele teve sede, como homem. Ele era homem, em seu corpo ele era homem. Em espírito, ele era Deus. Deus habitou em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Disse, traze-me de beber. Ela disse, ora, não é costumeiro. Em outras palavras, temos uma segregação, não me deverias pedir isso. Ele disse, mas se tão somente conheceras com quem estás falando. Oh, gostaria de saber esta manhã se nós nos damos conta do que está neste recinto. Se tão somente nos dessemos conta de que o Espírito Santo, ele mesmo, aquele que testemunhará a nosso favor ou contra nós, no dia do julgamento, está aqui mesmo neste recinto. E conhece nossos pensamentos. Se tão somente conheceras quem é o que fala contigo, tu me pedirias de beber. Ela disse, o poço é fundo. Ele continuou conversando com ela, até que ele captou seu espírito, e ele disse, vai, chama teu marido e vem cá.